Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém! Quero dizer que eu já virei franqueza, né, nessa casa, né? Eu me sinto, toda vez que eu venho aqui, de verdade, né? Eu me sinto muito bom quando eu venho aqui. E se fosse para o culto acabar agora, eu já estaria saindo com a minha vitória. Porque Deus já falou poderosamente comigo nessa noite, neste lugar. Quem crê que Jesus está aqui? Amém! Ele está aqui não porque é um culto de missões, não porque eu vim de longe, não porque você está aqui. Ele está aqui porque Ele é Deus. Aleluia! Porque nós somos criados para a sua glória, para render a Ele o louvor que lhe é devido. E agradeço, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade, pelos pastores, que Deus abençoe, viu, pelo convite. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor, né, que eu vou sair debaixo da bênção quando a gente vai fazer a obra do Senhor. E o meu pastor não vai lá e deixa a bênção lá e abençoa os pastores lá. Então, nossa, como Deus tem falado grandemente nessa noite, nesse lugar, igreja. Quem está ligado está entendendo tudo que o Senhor está falando, né? E é forte o que Deus tem aqui nessa noite, viu? Pode ter certeza. Eu gostaria de estar lendo juntamente com a igreja aqui em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu estava orando ao Senhor, o que falar para a tua igreja, né? E quando a gente recebe um convite para pregar, a gente já fica preocupado, né? Senhor, o que levar para a tua casa, né? E principalmente no culto de missões, que para mim é um dos cultos mais importantes dentro do ministério, né? Da casa do Senhor. O culto de missões, para mim, ele é o mais importante. Marcos capítulo 5, o título diz assim: o endemoniado liberto. Talvez na minha tradução está um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias tinham sido feitas em pedaços por ele, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E sempre de dia e de noite andava clamando pelos montes e sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Como te chamas? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E estava ali perto do monte uma grande manada de porcos pastando. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E logo Jesus lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram nas cidades e nos campos. E muitos saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vendo que tinha sido atormentado pelo demônio, o que tivera a legião, assentado, vestido e em seu perfeito juízo, temeram. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera
fizera, e todos se maravilharam. Amém? A igreja pode se aceitar. Glória a Deus. Aqui para aquecer a garganta. Glória a Deus. A igreja me ouve bem sem o microfone? Amém. Daqui a pouco eu acho que eu fico mais livre, né, para falar. A gente vê aqui um texto muito, muito lindo e muito maravilhoso. E como nós estamos no culto de missões, e eu, pela infinita graça e misericórdia de Deus, né, Deus me deu aí o ministério do ensino, eu vou fazer uma pregação expositiva. Vamos entender a história desse gadareno. O tema desse capítulo que eu acabei de ler diz assim, ó: testemunhe a transformação do Senhor na sua vida. Que história inspiradora! Um homem que tinha sua vida destruída pelo poder do diabo, ao encontrar-se com Jesus, foi liberto e salvo. É assim que acontece quando nós nos encontramos com o Senhor. Mateus, Marcos e Lucas narraram esse fato. Não sabemos, a Bíblia não deixa registrado o nome desse homem, apenas o chamamos de Gadareno, pois vivia na região de Gadara. Sabemos também como ele vivia antes do grande encontro com Jesus, o encontro que o transformou. Antes ficava preso em correntes, possuído por demônios, entre os sepulcros, era agressivo com todos, ninguém podia dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras. Que cena horrível! Mas olha o que aconteceu. Jesus o libertou e o homem mudou. Ele agora não anda mais gritando com roupas rasgadas, ameaçando e agredindo as pessoas. Ele está calmo, está sereno, está vestido, está limpo e com atenção ouve os ensinamentos de Jesus. De irreconhecível, ele agora é um novo homem. A história do Gadareno, a sua libertação, nos ensina algo importante sobre a trajetória de todos nós. Assim como ele, essa passa a ser a realidade de todo aquele que tem um encontro com o Salvador. Vamos ver que esse homem teve 4 momentos na sua vida. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é o momento em que ele está perdido. Ele estava completamente perdido. Assim como está todo aquele que ainda não se encontrou com Jesus. Sua vida era vazia. Por isso aqueles demônios encontraram um lugar onde ficar. Não tinha alegria, paz ou propósito. Ele era um morto-vivo, um verdadeiro desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, cego, pobre e perdido. Mas vem o segundo momento na vida dele, que é o que? Quando ele se encontra com Jesus, ele é alcançado pela graça de Deus, porque Jesus é a própria graça. A missão do Senhor Jesus é alcançar o perdido. Esse foi e é o seu maior compromisso. Ele veio não para os sãos, mas para os perdidos. O homem estava preso na alma, enquanto hoje não estão. Muitas pessoas estão presas. Jesus, para libertar esse homem, atravessa o mar para libertá-lo. Você já parou para pensar no que Jesus fez para libertar a sua vida? Já parou para pensar na movimentação que o céu inteiro fez só para que você e eu pudéssemos estar aqui nesta noite? Este homem afastava todos, mas Jesus se aproximou dele. E você, de quem você tem se aproximado para falar desse amor transformador? Muito forte isso, né? No terceiro momento, a legião, que ela vem de um termo grego, de um contexto militar que se refere a destacamento dos exércitos romanos, que eram muitos de demônios, muitos que estavam ali. Além de estar o principal, também estavam aqueles que eram os seus comparsas, né, dentro de uma hierarquia, que aos outros agredia, caía no chão ele cai no chão diante do Senhor das batalhas. Perante Jesus, seu estado mudou. O pastor achou sua ovelha perdida antes, agora alcançada. A alma do homem perdido só pode ser encontrada pelo Senhor Jesus, o autor da vida. E o terceiro momento, transformador. O homem mudou. Já falei das características que se podia
podiam ver. Certamente um outro homem, maior ainda foi a transformação do coração. Aquele homem nasceu para Deus e o desejava de todo o seu coração. Tamanha era a vontade de estar com o Senhor que ele pede a Jesus para acompanhá-lo por onde ele fosse. O cemitério não era mais o seu espaço. Esse é o lugar dos mortos. Agora ele está vivo. Seu lugar é junto de Jesus, que é a própria vida. Porque Jesus mesmo disse: aquele que está morto, ainda que ele esteja morto, ao encontrar Jesus, ele viverá. Glória a Deus. Aleluia. E aí vem aqui o quarto momento, que é o momento enviado. O envio missionário faz parte do DNA dos filhos de Deus. Jesus, o primogênito do Pai, foi o primeiro enviado. Em João 3,16 diz que Deus enviou seu filho. Agora o mesmo acontece com o gadareno. Não mais o endemoniado, mas aquele que se tornou a ser filho de Deus. Ele queria ir com Jesus, mas a missão dele era outra, porque Deus tinha preparado outra coisa para ele. A ordem de Jesus era: ele deveria voltar para os seus e testemunhar o que Jesus lhe tinha feito. Esse é o nosso dever. Primeiro, o Senhor nos alcançou e depois, através de nós, ele também quer alcançar outras vidas. Ele nos dá o privilégio de participar da sua missão. Lá foi o homem pregar o evangelho, pregou não só para os seus, mas alcançou todas as cidades. Olhe para o seu coração. Em qual desses momentos você está? Perdido? Ou você já foi alcançado? Se você foi alcançado, você também já foi transformado. Se você já foi transformado, você também pode ser um enviado. Jesus está aqui, tem poder para mudar sua história e quer usar a sua vida poderosamente. Então isso é uma introdução dentro de tudo aquilo que o texto está querendo dizer. Aqui o texto vai dizer que Jesus ele entra no barco e ele precisa chegar do outro lado. Aqui vai dizer em 4,35 sobre, diz assim o título: Jesus acalma a tempestade. Jesus entra no barco e ele precisa passar do outro lado. E aí o texto vai dizer que vem uma grande tempestade. Jesus estava dentro daquele barco, mas a tempestade que veio ali era muito grande. Mas uma coisa é certa: Jesus precisava ter um encontro com esse gadareno. Ele precisava libertar esse homem do mundo de escuridão e de trevas que esse homem vivia. Mas aqui o texto vai dizer em 4,35 de Marcos que veio uma tão grande tempestade. Olhando para isso que eu posso entender, assim como Deus é onisciente e Ele sabe a obra que Ele tem para realizar na vida de cada um de nós, o inimigo das nossas almas também sabe aquele que Deus tem um projeto de salvação. Aleluia. É por isso que o mar se tornou revolto, é por isso que o mar se levantou. Ali eu tenho para mim, muitos estudos vai dizer que foi a própria força do adversário que movimentou e fez aquela tempestade. Para quê? Para que Jesus não fosse do outro lado. Mas Jesus, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor de todas as coisas. Quem pode impedir os propósitos de Deus? Já foi cantado aqui nessa noite que nada pode impedir os sonhos de Deus de se realizar na nossa vida. E isso é uma verdade. Quanto tempo esse homem não ficou longe de uma sociedade? Nós não fomos chamados para ficar presos, mas somos livres em Cristo Jesus, uma vez que a sua salvação nos alcança. Olha como era a vida desse homem. Você já parou para analisar, já entrou dentro do texto, quão triste não era a vida deste homem? O quão triste é a vida de uma pessoa que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. O quão horrível, o quão escuro é a vida de uma pessoa que não tem a paz de Jesus Cristo dentro da vida dela. Você já parou para analisar? Olhe para a sua vida tempos atrás, você que não nasceu em berço cristão, como era a sua vida? Como era a sua vida de trevas? Como era a angústia da sua alma? Como era o vazio? Muitos iam beber para poder tentar esquecer o vazio.
vazio, muitos iam se drogar, muitos iam fazer muitas coisas, mas quando teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Ela não foi mais a mesma, a sua vida foi transformada. Deus, Ou aleluia. seja, aonde havia trevas, gerou luz. Aonde tinha angústia, trouxe paz, missionária amada. Aonde tinha trevas, tudo resplandeceu. Aonde não frutificava, passou a frutificar. Aleluia. Aonde não tinha mais vida, quando você recebe o dono da vida, que é Jesus, Ele é a própria vida, tudo voltou em você. Se nós estamos vivos é porque há uma fonte dentro de nós que ela todos os dias está em movimento. Essa fonte se chama Jesus. Então nós não estamos em trevas. A gente sabe, como o texto aqui vai dizer, esse homem vivia nos cemitérios. Você já parou para pensar o que é que leva uma pessoa para ir num lugar tão terrível e tão vazio e tão desesperador como esse? Você já parou para pensar? Assim era a vida deste homem. Ele era acorrentado. Por quê? Porque o poder do mal, a influência do mal que estava sobre a vida dele era tão grande que ele tinha que viver acorrentado. Ele ficava preso, longe da sua família. E quantas pessoas você não conhece assim? É só você dar uma voltinha lá na cidade que você vai ver lá no terminal pessoas dormindo lá. É só você dar uma passadinha na cidade que você vai ver pessoas dormindo na rua. Porque o que leva uma pessoa a sair do conforto, do calor da sua família e da sua casa? A falta de Jesus. Eles não têm paz, eles não têm sossego, eles não têm a alegria que nós temos. Aleluia. Mas olha que coisa linda. Quando Jesus desce do barco, porque era necessário ele descer daquele barco, era necessário ele sair de dentro daquele barco e chegar do outro lado e pisar ali naquele lugar. Para nós fazermos a obra do Senhor, nós também precisamos sair do lugar em que nós estamos. Nós também precisamos nos deslocar. Nós precisamos sair do conformismo, do comodismo, da preguiça, vamos dizer assim. Porque não tem desculpa, como o pastor da igreja falou. Naquele dia eu não vou ter como dar desculpa para o Senhor. Desculpa eu dou aqui embaixo, lá em cima não vai ter como dar desculpa para o Senhor. É Deus. Por quê? Porque ele compartilhou conosco um dos seus atributos. Nós somos sábios, nós somos inteligentes. Deus nos deu inteligência. Nós sabemos raciocinar. Nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado, pastor José. Aonde a gente deve ir, aonde a gente não deve ir. Aonde a gente deve se assentar, aonde a gente não deve se assentar. Aqui foi cantado que nós somos sacerdócio real, nação eleita e santa de Deus, povo exclusivo de Deus. Glória. Se eu sou povo exclusivo de Deus, se eu sou nação santa de Deus, qual é o foco? Qual é o objetivo? Eu também trazer mais pessoas para ser também, para estar no mesmo caminho que eu. Quando passamos a ser povo exclusivo, nação santa de Deus, quando Deus foi lá e tirou o povo do Egito, da escravidão que eles viviam lá, viveram lá mais de 400 anos na escravidão na mão de Faraó lá, começaram a clamar, começaram a pedir para Deus entrar em intercessão, interceder pela vida deles, e a história vai dizer que o Senhor levanta quem? Levanta Moisés, passa todas as diretrizes para Moisés e até o Egito tirar o povo de lá. E aí o Senhor, com mão forte, com todas aquelas maravilhas, ele tira o povo da escravidão do Egito. Aí, o mais lindo disso tudo, o trimestre passado, a gente estudou sobre os 10 mandamentos. E o lindo disso tudo, sabe o que é? E o Senhor, ele tira o povo, pastor, de lá, do Egito. O povo que estava acostumado a viver numa terra pagã, né? Comendo os restos da mesa de Faraó. Um povo escravizado que trabalhava, não tinha sonho, não tinha perspectiva de vida, como já foi cantado aqui.
Mas o Senhor capacitou Moisés para ir lá libertar o povo do Egito. E aí esse povo sai de lá. E o Senhor opera todas aquelas maravilhas que a gente sabe. Abre o mar, né? Os cavaleiros de Faraó, né, morrem afogados ali diante das águas ali. Mas o Senhor também, ele se revela para esse povo. Quando? Quando ele se apresenta lá no monte lá, ele fala para Moisés: prepara o povo, manda o povo se preparar, porque eu vou passar, eu vou conversar com o povo. O povo temeu e falou: fale você com o Senhor, receba as ordenanças e passe para nós. E ali, quando o Senhor se apresenta ali, no monte ali, e ele começa a falar, ele fala que o povo é o quê? Nação exclusiva, sacerdote eleito de Deus. Ser eleito não é privilégio nosso, é presente de Deus. Quantas pessoas gostariam de ser eleito? Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Mas não é fácil, não é verdade? Pessoas já morreram lá fora que caíram e não tiveram mais a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor. Você e eu somos eleitos, mas a gente tem que ser grato por ter recebido de Deus esse presente. Estar na presença do Senhor é um presente, igreja. E não é para qualquer um, não. Mas os crentes hoje em dia, eles não sabem valorizar aquilo que receberam de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a reforma protestante. Estamos estudando as lições. E quando a gente olha para a vida de Martinho Lutero, até estava conversando com o Delcio no serviço, a gente conversa muito sobre isso. A gente vai ver que Martinho Lutero, ele foi um jovem que foi criado no mosteiro, aprendeu tudo sobre a religião, mas não sabia nada das verdades de Deus, porque ele não conhecia ao Senhor verdadeiramente. A igreja ensinava para ele aquilo que ela queria. Ele não tinha acesso à Bíblia, porque quando você estuda a história da igreja, você vai ver que só o clero, ou seja, só a classe religiosa que tinha acesso à Bíblia. Eles pregavam para as pessoas aquilo que eles queriam, nas missas, nos sermões. E às vezes, muitas das vezes, eles falavam mentiras para o povo acreditar. Era aqueles sermões, sabe, frio, mecânico, calculado, que não traz transformação, que não traz avivamento. Mas aí, a história vai dizer que Lutero, ele vai estudar. Ele se forma em teologia. Ele não tinha acesso. Aí diz a história da vida dele que um belo dia ele entra numa biblioteca e ele vê ali um exemplar da Bíblia ali, a Vulgata, na língua latina. E ali quando ele abre Romanos 1,17, aí ele tem um encontro com o Senhor. Porque aí ele vê que nada daquilo que a igreja ensinava para ele, pastor José, condizia com o texto da escritura que ele estava lendo. E aí ele começa a sentir o anseio, a vontade de ler as escrituras. E aí ele se forma em teologia. E quando ele se forma em teologia, que ele chega no mais alto, na mais alta cúpula ali da igreja, que ele se torna também um padre, vamos dizer assim, ele tem acesso à Bíblia também. E ali ele começa a ler, ele começa a buscar e é as verdades de Deus. O Espírito Santo vai esclarecendo para ele a graça que é Jesus. E aí, conforme o Senhor vai se revelando para ele, ele não se conforma mais com as mentiras que a igreja prega para aquelas pessoas. Porque a igreja, sabe como é que ela trabalhava a mente das pessoas? Não está diferente de hoje, não. Contra o que Martinho Lutero foi? Contra as indulgências que a igreja cobrava. A igreja falava para os fiéis: quer tirar o seu parente que morreu do purgatório? Quer tirar do inferno? Paga aqui uma quantia para mim, pastor José, que eu vou tirar o seu parente do purgatório e do inferno. Vai lá, reza 12 Pai Nossos que o seu parente vai sair do purgatório e do inferno. Mentiam muitas das vezes para as pessoas, falavam e vendiam para as pessoas: aqui tem uma lasquinha da madeira que foi da cruz de Jesus. E vendiam aquelas lasquinhas da madeira para as pessoas e as pessoas acreditavam que era realmente da cruz de Jesus. Diziam ainda mais
que os restos, os vestígios de ossos que eles estavam vendendo era do apóstolo Pedro. E as pessoas compravam achando que realmente estavam comprando. E a história vai dizer que se fosse pegar, né, uma floresta e montar ela e medir, ia dar mais de uma floresta inteira, né, de tanto que eles vendiam as lasquinhas de madeira dizendo que era da cruz de Jesus. Mas o que eu acho mais lindo nisso tudo, e que depois que ele tem o esclarecimento da palavra de Deus, ele não se conforma, ele fica na posição do contra, ele entra ali em defesa daquilo que ele leu, ele pega ali as 95 teses, aleluia, e prega ali no castelo ali da igreja. E assim começa o estopim da reforma protestante. Nós hoje podemos dizer que nós somos protestantes, por quê? Porque o ato de um único homem foi corajoso, aleluia, para poder se levantar em defesa daquilo que ele acreditava. Sabe no que a igreja de hoje, da atualidade, precisa? De homens e mulheres corajosos, que não tenham medo de retaliação, que não tenham medo de dar a cara para bater por um único propósito, pastor José, que é pregar a palavra do Senhor. E quando você estuda ali a história da reforma da igreja, você vai ver que homens antes você tinham esse anseio de se levantar em defesa da palavra de Deus. A gente vai ver ali vários homens que juntamente com Lutero se uniram para que isso fosse conseguido e alcançado. Sabe o que Lutero fez? Uma vez que ele teve acesso à Bíblia, ele foi lá e traduziu a Bíblia para a língua alemã. Sabe para quê? Para poder dar o acesso das pessoas que estavam na parte, assim, vamos dizer, mais baixa, também terem conhecimento das verdades da palavra de Deus. Ele fez isso. A gente, ao longo, você vai estudar também o movimento puritano. O que os puritanos fizeram? Se uniram para expor a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus para as pessoas que não sabiam. Por quê? Porque uma vez que você aprende a verdade do Senhor não pode ficar só com você, não. Ela tem que ser distribuída para aqueles que ainda não conhecem. Foi isso que Jesus aqui falou para o gadareno. Uma vez que ele foi liberto, Deus transformou a vida dele e libertou ele daquela corrente espiritual ali, daquela possessão. Ele queria seguir Jesus. Ele não queria mais deixar de estar perto de Jesus. Mas Jesus não deixou. O Senhor falou: vai e anuncia para os teus. Eu vejo que esse homem é considerado como um missionário ali na cidade de Gadara. Porque quem viu ele naquela situação, aprisionado, quando olha para aquele homem, Deus, vê aquele homem liberto e transformado pelo poder de Deus. E não foi pouco, não. A palavra Decápolis, ela quer dizer mais de 10. Então ele pregou para toda aquela vizinhança ali. Ele não foi e falou do amor de Jesus só para sua casa, mas ele falou por onde ele passou, ele foi anunciando os feitos de Jesus. E cá entre nós, ainda que esse homem não abrisse a boca, quem viu aquele homem possesso, missionária Magna, endemoniado, quando olhou para ele liberto, nem precisava falar, aquele homem não precisava falar nada, né? É como você e eu. Muitas vezes a gente vê uma pessoa numa situação tão deplorável, tão difícil, e de repente você encontra com ela, você vê ela com um brilho diferente, falando diferente, se vestindo diferente, e aí quando você vai conversar com ela, o Evangelho alcançou a vida dela. Porque o Evangelho é boas novas. Ele é boas novas. O Evangelho nunca vai se referir a coisas ruins na vida de ninguém. Porque aonde o Evangelho chega, a transformação de vida. A gente vai ver que depois dele ter expulso, né, essa legião desse homem do gadareno, ele também tem um encontro com quem? Com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela sofria muito, ela já tinha gastado todos os seus recursos por uma cura. Quem que não fica desesperado quando descobre um diagnóstico? Quem é que não fica? Eu, quando eu leio esses textos de pessoas que foram acometidas de doenças, ou quando a gente fica sabendo como a irmã pediu aqui oração, eu também oro, né, na nossa igreja, sempre chega ali pedido de oração por pessoas doentes, a gente também começa a parar para pensar quão triste não é a vida dessa pessoa. Quantas vezes você vai visitar alguém no hospital
E como o pastor José falou, não vai ter desculpa naquele dia. Mas hoje em dia o que você mais vê nos hospitais são crentes. São pessoas crentes que estão lá. E aí quando ela cai lá, quando tá tudo bem, não quer vir pro culto, não quer vir pro culto de ensino, não quer pôr a mão no arado, não quer uma oportunidade, não quer fazer nada. Mas quando ela cai lá, pastor José, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra. Senhor, como eu gostaria de estar no culto hoje. A gente vai tirar isso daí como exemplo quando teve a pandemia aí da Covid. Que a gente teve que ficar o quê? Aprisionado e trancado dentro de casa. Quem que estava preparado para ficar sem sair de casa? Ninguém. Mas a pandemia ela ocasionou o quê? Desespero. Teve pessoas que tiraram a própria vida dentro da pandemia. E outra, detalhe, pessoas crentes também se desesperaram, tiraram a sua própria vida. Porque uma coisa é você passar pelo vale, pela adversidade, quando você está firmado na rocha que é Jesus. Mas quando você não está, não vai precisar muito para você sair da presença de Deus, não. E outra, Deus sabe aquele que é dele. A matéria de hoje da escola dominical falou sobre o movimento pietista, que é um movimento que surgiu após a reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero morre, os discípulos que aderiram à ideia dele também morrem, e aí surgem outros movimentos e começa a dizer assim, não é bem assim não está diferente de hoje, né? Porque quando você vai analisar a conduta da igreja primitiva de Atos capítulo 2, você vai ver que o quê? A igreja cresceu com o quê? Oração, comunhão, leitura da palavra, não é verdade? Partir do pão, um ajudando ao outro. Assim que a igreja cresceu. Mas aí ao longo da história da igreja, que ela passou por vários processos e movimentos, você vai ver que muito disso ficou esquecido. Muita coisa ficou esquecida. Não é bem assim, né? É como lá no começo da nossa conversão. Muitos crentes não aceitavam muitas coisas. Os crentes, você pregava a palavra do Senhor duramente e eles aceitavam. E hoje, se você pregar a palavra do Senhor duramente, tem gente que não vem nem no culto mais, pastor. É verdade. Quem é pregador aqui sabe disso. Tá tão difícil hoje pregar o evangelho do Senhor, porque dependendo do lugar que você vai pregar, a mensagem ainda é encomendada. Mas o meu compromisso não é com o homem, não é com ninguém. O meu compromisso é com o Senhor. É como eu falei quinta-feira passada, onde eu fui pregar. Vai ter púlpitos que eu vou pregar uma única vez, não tem problema, mas eu vou deixar o coro inteiro, a palavra do Senhor inteira, porque o meu compromisso não é com o homem, o meu compromisso é com o Senhor. Eu sei quem me comissionou, eu sei quem me convocou para esta grande batalha. Nós não estamos aqui para fazer a gente, nós não estamos aqui para trazer atrás de nós uma multidão de simpatizantes, não, de jeito nenhum. Olha a pregação de João Batista como ela era. E ele era simpático nas suas pregações. Ele chamava o povo de raça de víboras. Lá, quando ele estava pregando o evangelho do Deus. Raça de víboras. Fugir da ira do Senhor. Então, por que hoje a gente fica usando ali, filtrando o que a gente tem que falar? A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada como ela é. Do jeito que ela é. Não tem que ficar ali, né? Mexe aqui, mexe ali, isso eu vou falar, isso eu não vou falar. Pregue a palavra do Senhor como ela é. Como ela tem que ser. O estudo de hoje falou sobre o pietismo. Sabe contra o que eles se levantaram? Contra as pessoas que estavam carregando a Bíblia. Só carregando a Bíblia. Só conheciam a letra, mas não tinha amor no coração naquilo que liam mais. Não tinha amor, né? Não tinha emoção, não tinha sentimento na comunicação que elas expressavam através das escrituras para ninguém. Porque às vezes as pessoas podem estar com a Bíblia na mão, abrir até um capítulo para você, mas não vai produzir efeito nenhum, porque aquilo não entrou dentro dela, não faz parte do cotidiano na vida dela. Agora, quando o Evangelho nos alcançou e está dentro de nós, a coisa muda de figura. E é fácil você reconhecer um crente quando a verdade está dentro dele. Ele pode estar na prova, sendo ali amassado ali como a uva tem que ser para poder formar o vinho, né? Mas
Mas ele está falando das grandezas de Deus, ô missionária. Ele está na prova, está na adversidade, mas ele está dizendo que Deus é Deus, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai levar para o céu. Por quê? O amor que ele tem por Jesus, pela obra do Senhor, pela palavra de Deus é tão grande que as outras coisas passam a ser pequenas. Passam a ser pequenas. O movimento pietista foi exatamente para isso. Para trazer de volta o fervor, o sentimento e a prática verdadeiramente da palavra de Deus. Porque não basta eu andar com a Bíblia. Eu tenho que pregar ela como ela é. Não é achismo, é como ela tem que ser pregada. Às vezes as pessoas têm medo. Ah, mas se eu falar isso para ela, ela não vai aceitar Jesus. Aquele que é ovelha vai aceitar. Aquele que é ovelha vai aceitar. A ovelha, ela recebe a varada, mas ela continua sendo ovelha, pastor José. Não é verdade? Agora o bode não. O bode, quando você dá uma varadinha ali, a primeira coisa que ele vai fazer é correr, porque ele não é ovelha. Mas aquele que tem chamado para ser salvo, quando a palavra de Deus vem na vida dele, ele vai produzir frutos. É isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Ele produz em nós frutos. O pastor falou aqui, né? Quem não fizer nada, Deus vai pegar outro e vai colocar no lugar. O Senhor, ele coloca sim outro no lugar. Mas a Bíblia também vai dizer que a árvore que não dá fruto, o que ele vai fazer com ela? Cortar e queimar no fogo. Quem é que quer ser queimado no fogo? Né? Se você abrir lá Apocalipse, a gente vai ver lá que o fogo está sendo reservado para quem, igreja? Para a besta, o anticristo, Satanás e os demônios. Então o negócio é muito sério. Não é mais tempo da gente brincar com a palavra de Deus. Não é mais tempo da gente ficar no comodismo. Não é mais tempo não dá mais tempo, igreja. O relógio está contando. O relógio está rodando. Isso a gente vai ver ali, missionária Luciana ali, diaconisa, em Mateus ali, 25, que vai falar da parábola do quê? Das virgens. Né? Muitas ali, o texto vai dizer que muitas ali tinham azeite nas suas lâmpadas. As prudentes tinham, mas e as outras que estavam ali? Elas não tinham. E o pouco que elas tinham também não ia dar para clarear até ir ao encontro do noivo, não. Mas a Bíblia diz que elas adormeceram e o esposo, ele veio. E as que estavam preparadas foram ao encontro dele e as que não estavam. Aí as que não estavam, que eu vou colocar como aquele crente relaxado. Não se prepara para nada. Não ora, não consagra, não jejua, não lê a palavra de Deus, não tira um devocional como o Senhor, que é a obrigação de todo crente, é essa. Né? Tirar momento de devoção com o Senhor, de leitura da palavra, de oração. E aí ele vem e faz assim: eu tô numa prova, ora por mim, irmão. Ô varô, ora por mim. Aí chega a mensagem no WhatsApp: ora por mim, tô passando por essa situação. Mas por que você não se preparou para a batalha antes que ela chegasse? Efésios capítulo 6 vai dizer que nós temos que nos revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Aleluia. O problema é que muitos estão andando por aí sem estar sobre o revestimento da palavra do Senhor. Pior ainda, tem muitos que estão saindo a campo para trabalhar, para guerrear, para manejar a espada, mas não sabem nem manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, vai lá pregar pro ateu, toma um couro do ateu. Vai pregar pro espírita, toma um couro do espírita. Esse dia eu vi na internet aí, um irmão que estava com a Bíblia debaixo do braço. Passou pelo centro de macumba e falou: eu vou lá. Eu vou entrar lá e vou pregar para esse macumbeiro. O que aconteceu com esse homem? O espírita que ganhou ele para ele. Ele passou a ser macumbeiro, nunca mais saiu do espiritismo, se tornou um pai de santo. Você está vendo o perigo da gente colocar a mão no arado sem estar revestido e sem estar preparado pela palavra de Deus? Nós temos que estar preparados em oração, em jejum, em consagração, em comunhão com a igreja, em comunhão de Santa Ceia, participando da ceia do Senhor, revestido da armadura de Deus, para que a gente venha aí para o campo de batalha.
Porque se a pessoa não estiver preparada, irmãos, olha, eu vou falar, o negócio fica estreito. Quantas pessoas, às vezes, a gente fica sabendo aí que o inimigo pegou alguém no culto aí, que a gente vê também por aí, e o inimigo dentro praticamente fez uma bagunça dentro do culto. Isso não pode acontecer. Primeiro, aqui é a casa de quem? Do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. O culto é de quem? É meu? Não, é do Senhor. Não traga resto para o Senhor. Deus não precisa de resto. Ele quer o nosso melhor. Quando você vai para uma festa, você abre seu guarda-roupa lá. Para as mulheres eu vou falar, porque geralmente os varões é tudo contadinho, né? As roupas e os sapatos, né, ô, Luciano? As mulheres já é diferente. A gente abre o guarda-roupa lá e começa a contar. Pela infinita graça e misericórdia, Deus tem dado graça a nós, tem nos dado. Então a gente começa, eu vou com esse vestido, eu vou com esse sapato, eu vou assim, eu vou assado, né? Mas quando você abre o guarda-roupa ali, você vai escolher a roupa que você vai até aquele lugar. E na casa do Senhor? Você faz esse ritual também? Porque o nosso culto com o Senhor não começa na igreja. Ele não começa na igreja. O nosso culto em adoração ao Senhor começa na nossa casa. Aleluia. Aleluia. Eu vou para a igreja porque eu vou buscar uma bênção. Quem disse que aqui é lugar só de petição? Aqui é lugar de você trazer a sua adoração ao Senhor. Trazer a sua oferta ao Senhor. Trazer o seu amor até o altar do Senhor. Aqui é lugar de agradecer. E Ele, como é um Pai tão lindo, missionário, Ele sempre nos dá, além do que a gente quer. Por quê? Porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Ele é Pai. E todo Pai, quando o seu filho se senta à mesa para comer, Ele nunca vai deixar o seu filho se levantar sem que ele esteja satisfeito. Esse é o nosso Deus. Se a igreja da atualidade sabesse o tamanho da grandiosidade desse Deus, olha, nós já teríamos ganhado muitas almas para Jesus. O problema é que as pessoas ainda não têm entendimento do tamanho do poder desse Deus. Esses dias a gente viu falar aí que teve ali o alinhamento dos 6 planetas. Eles se alinharam, a Terra e os outros planetas, e eu achei aquilo, missionário, muito interessante. Porque como que pode? A gente sabe que nós estamos no espaço sideral, aonde há vários buracos negros, cada dia é gerado e descoberto um, e a gente está lá no meio do nada, vamos se dizer assim. A nossa Terra está no meio do nada, girando, não sai do lugar, buraco negro nenhum não suga, porque ele tem uma força muito grande, e tudo que se aproxima dele, ele puxa para dentro dele, dá um grande vazio sem fim. Mas nós estamos aqui, parados no espaço, guardados por quem? Pelo amor, pela mão poderosa de Deus, é poderoso. E aí os 6 planetas se aliam, irmão. Olha que coisa linda. Os 6 planetas se aliam. Olha quantas rodas passam todos os dias pela nossa casa, pela porta da nossa casa. Todos os dias passam pedaços de rocha pela porta da nossa casa, que é a terra. E por que essa terra e essa rocha ainda não colidiu com a gente? É porque nós somos bonitinhos? É porque nós somos bonzinhos? É porque a mão do Senhor tem guardado a nossa vida. Ele tem cuidado de nós. A Bíblia vai dizer que Ele, como Criador, pastor, Ele conhece o nome de cada estrela e chama cada uma pelo seu devido nome. Quantas estrelas não existem? Quantos planetas não existem? Quantas esferas não existem? E olha, Deus, Ele chama cada uma delas pelo nome. Vocês já pararam para imaginar o tamanho do Deus que você serve? Só de você pensar nisso já é motivo de nós glorificar o Senhor nessa noite pelo tamanho do poder desse Deus. Glória a Deus. Estudo. Quem estuda aí ciências, geografia, vai estudar ali sobre o eixo que a Terra ela gira no movimento de translação e rotação. Aleluia. E aí você vai ver que ela gira no movimento ali de 24 horas em torno de si mesma. É por isso que em alguns lugares é dia, em outros lugares é noite. Mas ela gira em torno
de si mesma. Se ela não tivesse esse eixo ali, segurando ela no seu devido lugar, o mar não ia ficar parado no lugar que ele fica. Nós não íamos estar aqui como nós estamos agora. Olha como o nosso Deus ele é detalhista em tudo que ele faz, igreja. Ele é detalhista em tudo que ele faz. Se ele criou os céus, se ele criou a terra, se cada coisa obedece ao seu comando, imagina o que ele não pode fazer na vida do parente que você está orando. Imagina o que ele não pode fazer por uma pessoa que está enferma. Se a Bíblia diz que ele chega lá, né? Na cidade lá, e Lázaro já estava morto há quantos dias? 4 dias. Irmãs, quando você vai estudar aí um pouquinho sobre as pessoas que fazem o curso para mexer com o morto ali de necrópsia, depois de certas horas, o corpo começa a inchar, inflamar, para poder ir se soltando dos ossos. E aí eu paro para pensar e fico pensando, irmão Luciano, como que pode Jesus chegar depois de 4 dias ali naquele lugar e virar para Lázaro e falar: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu perfeito, igreja! Glória a Deus! Perfeito, não tinha uma deformidade, não saiu fedendo, cheirando mal, saiu perfeito para a glória de Deus. Olha como que é o poder desse Jesus, olha como que é o poder de Deus. E aí, o Senhor, aqui estamos no culto de missões, e o Senhor está falando para você nessa noite: levanta-se, põe-se de pé e vai fazer a minha obra. Você não está indo no seu nome, nem na sua capacidade. Quem está indo adiante de você é o Senhor que criou os céus e a terra. É no nome dele que você vai falar, é no nome dele que você vai orar, é no nome dele que você vai expulsar. Não é no seu nome. Quando Jesus chega aqui em Gadara, que os demônios, né? Olha ali aquele homem gadareno possuído, olha e fala assim: olha o que os demônios falam quando ele chega ali, ó. Reclamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles reconhecem. O nome de Jesus, ele é um nome tão poderoso, tão glorioso, que aonde ele se manifesta com o seu nome, as coisas acontecem, pastor José. Aleluia. As coisas acontecem. Não tem um louvor que diz assim: quão glorioso é o nome de Jesus, nome poderoso é o de Jesus. Tem um corinho que diz assim, ó: 5 letras preciosas, todas brilham como a luz. Queres saber qual é este nome? O seu nome é Jesus. Aleluia. E é por causa deste nome que o nosso nome está na glória. Ele morreu no madeiro só para nos dar a vitória. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro nome que reflita tanta glória. É no nome de Jesus que a tristeza vai embora. E quem não é batizado vai ser batizado agora. É no nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus, minha irmãzinha. Tudo é no nome dele. Então não dê desculpa para você não fazer a obra do Senhor. Não espere você ir para lá no hospital, lá, fazendo uma cirurgia, ou cair doente, para você falar do amor de Jesus lá naquele lugar. Porque hoje na escola dominical eu falei para as irmãs, eu falei: irmãs, Deus ele cria situações para que o evangelho do Senhor venha a ser pregado. Aleluia. Ele prepara o pastor José ao cenário, ele prepara o momento. Às vezes você está lá na fila do banco, lá alguém começa a conversar com você, do nada a pessoa começa a contar a vida dela, e aí você, meu Deus, eu já entendi. Porque o crente tem que estar ligado, ele tem que estar antenado na fiação para entender o que Deus quer. Às vezes eu atendendo ali na loja ali, outro dia eu estava atendendo uma mulher, a mulher começou a chorar do nada, e eu olhei para ela, ela olhou para mim, a mulher virou para mim e falou assim: eu não sei do que eu estou chorando, me desculpa, eu não emotiva. E eu olhei para ela, o Senhor falou assim:
e eu te dei o remédio, então dá o remédio para ela, porque você já